Olá! Certamente você já ouviu a expressão cada cabeça uma sentença. Nós estamos vivendo um mundo muito desafiador e polarizado, onde cada pessoa tem a sua verdade, onde a verdade depende da mente de cada um. Mas a verdade, ela realmente importa para você? Importa saber a verdade? Saber a verdade pura, sem pressuposições ou sem segundas intenções? Na mensagem de hoje, nós vamos analisar uma situação na qual Jesus foi questionado sobre a verdade, mas a pessoa que o questionou não teve paciência para ouvir sua resposta. Olá, estamos juntos novamente para mais uma reflexão desta semana de Páscoa. A gente vai se aproximando do fim dessa semana, foi uma semana típica, não é? Bastante diferente para mim e para minha família. Imagino que tenha sido bastante atípica para você também, uma semana aí de feriado estendido, mas em todo tempo eu espero que Jesus esteja abençoando você, preservando a sua família, que é muito importante nesse período de crise, e que você, ao olhar para essas reflexões, ao ouvi-las, ao assisti-las, que você compreenda que existe um Deus que tem o controle de toda a história da humanidade, inclusive da sua vida também. E eu sei que você está descobrindo isso, você tem fé nisso, e muito em breve, como eu tenho dito todas as noites, nós estaremos livres desta pandemia, não só porque ela vai passar aqui, mas porque ela vai passar para sempre, assim como todas as outras crises da humanidade, porque Jesus vai nos levar para o céu. É muito bom falar com você novamente. Eu lamento porque a gente começa agora a caminhar em direção ao fim das nossas reflexões. Daqui para domingo só vão faltar 3 reflexões. E eu lamento, mas eu quero aproveitar cada momento aí na sala da sua casa, compartilhando a palavra para edificar seu coração e aproximar você da graça salvadora de Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar e que Jesus siga te abençoando. Conforme a Fabiana introduziu hoje, o que é a verdade? Definir a verdade no século XXI se tornou muito desafiador, porque nós estamos vivendo na era em que cada um busca o seu conjunto de valores e o seu próprio tipo de pensar, a sua própria forma de estabelecer o pensamento. Nós estamos vivendo um momento em que cada pessoa acaba por definir para si mesmo o que é a sua verdade e ninguém pode confrontar. Nós vivemos, então, um período bastante delicado, porque a maior parte das pessoas acredita que a verdade é relativa. Ninguém tem a autoridade absoluta e inquestionável de definir o que é verdade para mim e para os outros. E então a gente entra nesse contexto em que dar uma resposta para o que é a verdade é desafiador, mas ao mesmo tempo é profundamente importante. A Bíblia traz esse conjunto de valores que se tornam verdade para a vida dos filhos de Deus. E é este conjunto de verdades que nós vamos estudar hoje e é a resposta para esta pergunta inicial que perpassa pela mente de todo ser humano que viveu em todos os tempos que nós vamos encontrar. O que vem a ser a verdade? Certa vez, uma multinacional fez uma entrevista, um processo seletivo, na verdade, para selecionar um funcionário de alto escalão. O processo seletivo se decorreu e então 3 pessoas foram para a etapa final. Um matemático, um estatístico e um advogado. No dia da etapa final desse processo seletivo, o entrevistador chamou primeiro o matemático. E a pergunta feita para aquele profissional era muito simples. Quanto é 2 mais 2? O matemático parou, fez alguns cálculos e então respondeu, são 4. O entrevistador olhou para a banca examinadora, balançou a cabeça e disse, a resposta está certa, mas não é o tipo de profissional que nós desejamos. Em seguida, chamou o estatístico.
e fez a mesma pergunta simples: quanto é 2 mais 2? O estatístico então analisou um pouco, raciocinou e respondeu, pensando que pudesse ser uma pegadinha, ele respondeu: é algum número entre 3 e 5. O examinador então percebeu que ele era bastante perspicaz, mas ainda assim o desclassificou, porque não era o tipo de profissional que aquela multinacional aguardava. Por fim, foi chamado o advogado. E a pergunta é a mesma: quanto é 2 mais 2? E a pergunta do examinador, o advogado olhou bem nos olhos dele e disse: quanto você deseja que seja? Quanto você quer que seja 2 mais 2? Nós estamos vivendo exatamente num contexto semelhante a desta história ilustrativa. As pessoas estão querendo definir a verdade com base nelas mesmas, em seus próprios pressupostos. E além disso, há pessoas que definem o que é verdade com segundas intenções apenas para arregimentar um número maior ou uma multidão maior debaixo do seu guarda-chuva de princípios e o próprio guarda-chuva de valores também. Cada indivíduo precisará colocar a cabeça no travesseiro e precisará ter um conjunto sólido de valores, de princípios, de ética, um conjunto sólido que dê para ele sustentação neste momento, no atual momento da existência e também para o futuro. Jesus teve uma experiência como essa ali naquela noite de quinta, entre quinta e sexta-feira. Jesus teve uma experiência como essa. E o personagem que compartilhou desta cena com Jesus foi um homem chamado Pilatos. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em São João, capítulo 18. O Evangelho de São João é o quarto evangelho do Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 18. E eu vou ler com você 2 versículos para a gente então explorar essa história. Evangelho de São João, capítulo 18. Eu vou ler o verso 38 e o verso 39. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos esteve com Jesus diante de si. E nós conhecemos muitas pessoas que gostariam de ter esse privilégio. Muitas pessoas que pagariam bastante valor, bastante dinheiro, para poder estar diante de Jesus e ter algumas respostas, algumas perguntas respondidas pelo próprio Cristo. Pilatos teve o Cristo, o Salvador da humanidade, diante de si e fez a pergunta que nós trazemos também para essa reflexão: o que é a verdade? Você sabe que, como eu mencionei, já no século XXI, embora seja uma herança do século XX, nós estamos vivendo um período em que, por exemplo, 72% das pessoas adultas consideram que não existe uma verdade absoluta moral e espiritual. A maior parte das pessoas adultas considera que não existe um padrão de valores absoluto que regule toda a sociedade, nem no campo moral e nem no campo espiritual. Ou seja, palavras como pecado e santidade já não fazem mais sentido no vocabulário social. Se você chegar lá entre os seus amigos na empresa onde você trabalha e disser assim: olha, eu acompanhei uma série de reflexões da Semana Santa com um pastor e ele disse que X coisa, segundo a Bíblia, é pecado. Provavelmente os seus amigos vão olhar e dizer: mas não existe pecado? Pecado é fazer mal ao outro, pecado é cometer crime, pecado é quando você ofende alguém. Mas se você não ofende alguém, não é pecado. Perceba que santidade, pecado, são elementos que foram excluídos, retirados do pensamento social popular. Ele está restrito agora a um pequeno grupo de crentes que, vez ou outra, são taxados de fanáticos. Nós chegamos ao tempo do relativismo. Existem pessoas que aderiram a este pensamento e o relativismo é a base sobre a qual constroem-se diversas verdades. Deus deu uma verdade para todos. O inimigo de Deus diz que cada um pode ter a sua própria verdade. O inimigo de Deus
nunca vai se apresentar a você como aquele ser mitológico vermelho de chifres com um rabo que tem uma lança. Não. Ele nunca vai se apresentar a você ou às pessoas como ele realmente é. Ele sempre se apresenta disfarçado. E certa vez, num belo jardim, rodeada de segurança, uma mulher se aproximou de uma árvore e ouviu: se te faz bem, vá em frente. Siga o seu coração. Siga aquilo que você acredita ser a verdade. Ele disse isso para Eva. E quem estava dizendo? A serpente. Ali era uma personificação do próprio inimigo de Deus que se especializou em disseminar mentiras. E sabe de uma coisa? A mentira, ela precisa de muita explicação. A mentira, ela precisa ser arranjada. Inclusive, o inimigo de Deus também é especialista em colocar gotas de mentira em meio à verdade. Porque uma verdade incompleta é uma mentira completa, na verdade. Meias verdades não salvam a ninguém. A ideia é que cada um tenha a sua própria verdade. Que cada um siga o seu próprio caminho. Que cada um descubra a sua própria verdade. E eu repito o que eu acabei de dizer. Deus deu uma verdade para todos, que iguala a todas as pessoas em todas as eras e em todos os tempos. O inimigo de Deus diz: não, à medida que passa o tempo, cada um pode ter o seu conjunto de verdades. E isso é muito perigoso. As pessoas estão sendo postas diante da verdade, diante da palavra de Deus, estão sendo postas diante do próprio Cristo, como foi o caso de Pilatos. E a resposta que elas darão a esta experiência será definidora do sucesso ou fracasso na vida. E especialmente será definidora do destino final que elas terão. Se a vida é eterna ou se uma morte como se nunca tivessem existido. Pilatos, ele esteve diante da verdade. E a Bíblia diz, segundo o texto que nós lemos, que ele fez a pergunta, mas se virou. Ele fez a pergunta: o que é a verdade? E então ele deu as costas para a resposta de Jesus e não teve paciência ou interesse de ouvir a resposta que viria dos lábios daquele Salvador que estava diante dele. Existem diversas pessoas que até fazem a pergunta, mas a questão não é inquirir, a questão não é desejar, a questão é conhecer, é praticar, é aceitar a verdade no coração. Se você fizer a pergunta para Jesus, ele terá a maior alegria de te responder. Inclusive, ao longo da história, todas as pessoas que questionaram a Deus ou questionaram o próprio Cristo tiveram suas vidas transformadas. Deus não é um tirano que tem medo de ser questionado. Ao contrário, Deus, ao longo da Bíblia, está sempre convidando o ser humano para uma conversa, para um questionamento, para resolver suas questões. Isaías capítulo 1, verso 18, é um texto do Antigo Testamento, diz o seguinte: vinde e vamos arrazoar. Arrazoar era um termo usado quando um sacerdote tinha que resolver uma situação entre duas pessoas. Lembrando que os sacerdotes também faziam o papel de juízes. Vinde, vamos arrazoar, Deus está convidando. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Outra coisa, as pessoas têm essa ideia de que não podem ter dúvidas, de que Deus se desagrada das dúvidas, mas isso não é verdade. Quando a gente analisa a Bíblia e analisa a forma como Deus está interagindo com seus filhos, Deus se agrada daqueles que são duvidosos. Por quê? Porque quem duvida está com o coração aberto para ouvir as respostas de Jesus. E a partir do momento que ouvem as respostas, a grande maioria não só é transformada em suas prioridades, mas se torna também instrumentos nas mãos de Deus para fazer grandes coisas em função da sociedade e em função do bem e da salvação de outras pessoas. O que geralmente é um problema para Deus é o incrédulo. O incrédulo é diferente do duvidoso. O incrédulo fecha o seu coração. O incrédulo diz: não há papo, não há conversa, eu não quero saber. É assim como eu penso, é assim como eu creio e assim será. O incrédulo realmente fechou seu coração, mas aquele que duvida abre o coração para as respostas de Cristo. E eu te daria 2 exemplos. O próprio Tomé, que disse: eu só acredito se eu vir. E em seguida Jesus aparece para ele e mostra: Tomé, está aqui. Tomé ficou conhecido como
o discípulo duvidoso, não é? Outro homem na história do cristianismo, chamado Martinho Lutero, olhou para o cenário, analisou a Bíblia, a interpretou, percebeu alguma coisa não está ajustada e ele duvidou daquele contexto que ele tinha sido educado até então. E então Lutero se tornou o grande reformador que originou inclusive o movimento protestante. Você pode questionar a Deus, você deve questionar a Deus, sabe por quê? Porque quando você questiona, Deus se apresenta como seu Salvador. E a Bíblia diz em João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é um agente de transformação. Ela ensina a você a verdade. E aí, André, ou Hélio, qual é o conjunto de verdades que a Bíblia tem para mim? A Bíblia é a verdade em relação à sua origem. A Bíblia descreve que você veio das mãos criadoras de um Deus carinhoso, que formou um boneco do barro, soprou em suas narinas e então fez dele alma vivente. A Bíblia é verdade em relação a quem nós somos. Lamentavelmente, o pecado entrou na humanidade. E como eu citei ontem, o salário do pecado é a morte. Nós morremos, nós somos pecadores, não há ninguém que faça o bem, e isto é verdade. A Bíblia afirma que é verdade. Mas para nossa alegria, a Bíblia também afirma que é verdade, que em Jesus Cristo nossos pecados são perdoados. Que alegria! É verdade que onde abundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. É verdade que assim como eu, Hélio, não tenho parte no pecado de Adão, eu poderia argumentar isso diante de Deus, eu também não tenho parte, eu não fiz nada para merecer a graça salvadora de Jesus. Ou seja, assim como me é imputada a descendência de Adão, uma descendência pecaminosa, também me é oferecida, é imputada a graça que me liberta desta vida e que me leva para o céu. A verdade está diante de você. A verdade liberta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus afirmou ser verdade que Ele é o Salvador. Ele se apresenta a você com alegria para dizer, filho, creia. Creia que a sua vida será abundante aqui. Creia que você será feliz para toda a eternidade. E Pilatos, que esteve diante da verdade e fracassou. Pilatos virou as costas. E ao longo da minha história religiosa, da minha história ministerial e pastoral, eu tenho encontrado diversas pessoas que abriram o coração para Jesus e se tornaram novas pessoas com novas perspectivas de futuro. Mas infelizmente eu encontrei algumas pessoas que também viraram as costas à verdade. Eu não sei qual será a sua reação, querido, querida, não sei. A minha expectativa é que seu coração se escancare para Jesus. Pilatos deu as costas. E então, atormentado por aquela decisão, Pilatos ordenou o massacre de muitos samaritanos no monte onde aqueles descendentes de judeus adoravam, um monte chamado Gerizim. Pilatos então foi denunciado por este massacre. Vitélio, que era o superior de Pilatos, ficou sabendo, destituiu-o do cargo e mandou que ele fosse para Roma para ser julgado pelo imperador romano. Infelizmente, ou felizmente, o imperador romano morreu no ano 37, um pouco antes da chegada de Pilatos. Ele escapou da morte, da condenação pela morte, por pouco, porque o imperador morreu. Mas ainda assim, desesperado em sua consciência por ter tido a verdade diante de si e tê-la rejeitado, e mais, por naquele símbolo de lavar as mãos, ter declarado que Jesus então seria inocentemente sacrificado, Pilatos se suicidou. Pilatos tirou a própria vida em desespero, porque teve a oportunidade de receber a resposta e rejeitou. Eu sei que para você o destino é diferente. Eu sei que para você em você o coração está aberto e em você Jesus está trabalhando, porque a verdade chega até você e ela não volta vazia. Eu sei que em breve
você terá a oportunidade de dizer sim pela verdade. Hoje você diz sim no seu coração. E eu sei que dentro de muito pouco tempo, você estará dizendo sim para Jesus de maneira pública. A verdade sobre a sua origem, sobre o seu pecado, sobre o quão mau o ser humano é, mas ao mesmo tempo a verdade sobre a graça salvadora de Jesus e sobre um lar celestial preparado para todo o que crê, está diante de você. E o Senhor Jesus quer completar em você aquilo que Ele começou. E em breve, você que aceita a verdade, que aceita a palavra, que aceita a Jesus, vai poder olhar ao céu e dizer: Senhor, que bom que era a verdade. O Senhor voltou. Eu estou pronto. Obrigado por me receber como seu filho. Que essa seja a sua experiência, que essa seja a sua expectativa. E que quando o Senhor de todo o universo retornar, Ele encontre a verdade encravada no seu coração para você herdar a vida eterna. Que Deus te abençoe.